Vivam, bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhores Políticas Públicas, uma iniciativa do IPPS ISCTE. Eu sou o Paulo Tavares e hoje vamos falar de trabalho e emprego com os convidados Manuel Carvalho da Silva e Paulo Marques. Manuel Carvalho da Silva é doutorado em Sociologia, aqui pelo ISCTE, tendo focado em investigação no tema do sindicalismo em tempos de globalização, preside ou colabora o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social e é investigador do SES, foi coordenador e secretário-geral da CGTP-IN entre 1986 e 2012. Paulo Marques é doutorado em Economia também aqui pelo ISCTE, com trabalho dedicado à juventude e à segmentação do mercado laboral na Europa, é coordenador do Observatório do Emprego Jovem e também do projeto de investigação Solid Job, é também professor no Departamento de Economia Política no ISCTE. Na próxima hora vamos falar de 50 anos de políticas públicas na área do trabalho e do emprego e ainda devemos ter tempo mais adiante para conversar sobre os grandes desafios para as próximas décadas. Meus caros, antes de mais, obrigado por terem aceitado o convite para estar neste podcast. Se compararmos o valor real do salário mínimo, quando descontada a inflação acumulada e considerando o índice de preços ao consumidor de 2023, se compararmos esse valor real de 74, era 629 euros, com o de 2023, 760 euros, podemos concluir, Manuel, que esta viagem de 50 anos afinal não correu assim tão bem quanto isso para o lado dos trabalhadores? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar convosco, em particular aqui dialogar com o Paulo Marques. Eu acho que houve altos e baixos, o balanço global do percurso feito é positivo em muitos conteúdos, no que diz respeito aos salários, mas em particular às condições de emprego e às condições de vida das pessoas. Mas toda a gente sabe que nós temos um nível médio de salarial baixo. E, portanto, nós precisávamos de ter um salário mínimo mais elevado, inserido numa estratégia de valorização geral dos salários, onde um instrumento absolutamente imprescindível é a contratação coletiva. Poderá dizer-se que esse é um velho instrumento, foi o mais eficaz à escala mundial durante a segunda metade do século XX. Nenhum outro instrumento teve o efeito tão positivo da contratação coletiva, desde logo em dois campos, no combate às desigualdades e na distribuição da riqueza. E nós temos, muito por efeito de travões metidos na revisão na construção do Código de Trabalho em 2003, mas muito por efeitos disso nós temos uma desativação e, acima de tudo, uma evolução negativa da qualidade da contratação coletiva. E isso reflete-se nesta realidade de um salário médio baixo e reflete-se também num outro aspecto que é a fragilidade da pressão para a mudança, da pressão que é necessário pelo diálogo e pelo confronto de posições entre os interesses diversos que estão presentes no mundo do trabalho. A pressão para a modernização vem muito do respeito pelas condições de trabalho e pelos salários. E no presente há excesso, e termino esta introdução, há excesso de unilateralismo nas relações de trabalho. Nós estamos com um poder patronal unilateral e isso é desastroso para a evolução, não apenas das condições de trabalho e dos salários, mas é muito pernicioso para, ou melhor, favorece a unilateralidade, favorece o status quo, não ajuda à mudança. À mudança. Paulo, olhando apenas para os salários aqui, como é que considera que foi esta viagem destes 50 anos? Sim, em primeiro lugar, eu estava a ouvir aqui a introdução e estava a pensar, até num tom mais informal, o meu parceiro aqui de conversa,
começou como secretário-geral da CGTP em 86, eu estava mais ou menos a nascer por essa altura, portanto há aqui um saber de experiência feito que se sobrepõe, como é óbvio, àquele conhecimento mais académico, também experienciado, é óbvio, mas eu acho que essa é uma introdução que se tem que fazer, não é? Essa trajetória histórica aqui o meu companheiro tem mais... Há uma diferença de idades, pronto. Mas o que é que me parece? Eu acho que nós temos que ver aqui uma questão que é, por um lado há trajetórias diferentes, não é? Porque, por exemplo, nós estamos a dizer que o salário mínimo eventualmente não evoluiu da maneira que podia ter evoluído, mas, por exemplo, nos últimos 8 anos ele aumentou 60%. Não é? Sim. Teve um impulso muito positivo entre 2007 e 2011, ou seja, 2008, 2009, 2010. Exatamente. Aliás, houve um acordo de concertação social que a CGTP assinou na altura 2007. E que depois acabou por não ser totalmente... Sim, fui um dos negociadores, julgo que fui um negociador influente no processo. Nesse acordo, não é? Sim. E depois teve um hiato e depois retomou a partir de 2015 e tem vindo numa posição positiva. É isso, ou seja, eu acho isto também importante, que muitas vezes nós olhamos para uma média de 50 anos e assumimos que ela todos os anos evoluiu na mesma proporção, mas não foi isso que aconteceu. Não? Nós tivemos, por um lado, a criação do salário mínimo a seguir à Revolução e esse valor do salário mínimo na altura abrangeu um número muito elevado de trabalhadores. Depois, a evolução não foi a um ritmo muito acelerado, até devido às circunstâncias, não é? Tivemos vários contextos, quer as intervenções da FMI, que Cródia Silva conhecerá bastante bem, quer crescimentos do desemprego em alguns períodos, que eventualmente contribuíram também para isso, alteração nas dinâmicas e do peso dos vários atores. Agora, claramente, nós estamos agora num período em que ele aumentou 60% em 8 anos. Agora, onde é que eu quero chegar? Eu acho que há aqui uma questão que já foi referida e que me parece extremamente importante, é que nós temos diferentes instrumentos de regulação do mercado de trabalho. Para que é que serve a regulação do mercado de trabalho? A regulação do mercado de trabalho tem como objetivo central aquilo que é a redução da desigualdade de poder. Ou seja, é para isso. Essa é a história da regulação do mercado de trabalho. Regular o jogo de forças, exatamente, que é desigual à partida. Exatamente, é assumir que há uma parte mais fraca. Quais é que são os instrumentos fundamentais? Salário mínimo, importantíssimo, sobretudo para aqueles trabalhadores que são mais substituíveis no mercado de trabalho, os menos qualificados. Esse é um instrumento muito direcionado para esse grupo, em contextos, por exemplo, de desemprego elevado, em que essas pessoas perdem muito poder negocial. Segundo, negociação coletiva, central, não é? A ideia de que haver um ator coletivo que representa o lado do trabalho permite que na negociação salarial haja um maior equilíbrio de poderes, não é? Entre o empregador e o trabalhador. Portanto, quando o trabalhador é representado coletivamente, tem mais poder negocial do que dizer que individualmente não aceita determinadas condições. Terceiro lugar, legislação de proteção no emprego. Outro instrumento importante. Ela sempre partiu do pressuposto que há um lado mais fraco, que é o trabalhador, e a legislação deve proteger o trabalhador relativamente às situações de despedimento, etc. Agora, o que é que acontece aqui? O que acontece é que, e sobretudo para falarmos mais da contemporaneidade também, eu conheço melhor, o que nós temos tido é o enfraquecimento da negociação coletiva, como já foi referido. Já lá vamos, mais adiante. E a questão do salário mínimo tem funcionado muito como um último recurso. Ou seja, como, no fundo, é difícil puxar os salários para cima por via da negociação coletiva devido a alguns destes problemas que já foram colocados, então vê-se no salário mínimo a solução para esses problemas. Agora, também há limites nisso. Também há limites para isso. Qual é que é o grande limite? O grande limite é nós termos uma situação em que começamos a ter uma proporção muito elevada de pessoas que ganham o salário mínimo ou que ganham um pouco acima do salário mínimo, não é? E isso cria percepções, também do lado dos trabalhadores, às vezes complicadas, em que os qualificados têm salários e os não qualificados têm salários próximos, os com maior antiguidade têm um salário próximo dos que entraram agora na empresa. Isto cria dificuldades. E, de certa forma, também, nós estamos a viver um tempo em que se torna muito claro que ou há uma articulação entre estas três dimensões de regulação do mercado de trabalho, o salário mínimo, a negociação coletiva e, por exemplo, a questão da legislação de proteção no emprego. Ou nós conseguimos conjugar estas três coisas, ou uma estratégia muito centrada no salário mínimo tem limitações. Aliás, porque, convém nós dizermos, há vários países que nem sequer têm salário mínimo. Quais são os países que não têm salário mínimo? São os países em que a negociação coletiva funciona e funciona de uma forma... Não há muitos. Os países escandinavos, não é? Sim, mas há formas de... Eles têm outra forma de estabelecer salários mínimos. Há comportamentos instituídos
em que há valores abaixo dos quais nenhum setor passa. E, portanto, têm orientações que acabam por ter o mesmo com níveis efeito. de densidade sindical bastante mais elevados. Sim, mas a densidade sindical é uma outra questão. Mas se me permites interromper... Sim, força. Não, termina. É só dar este exemplo. Nós estávamos a falar disto dos países. Há países que não tinham salário mínimo, mas com o enfraquecimento da negociação coletiva, como o caso da Alemanha, instituíram um salário mínimo. Claro. Quando aquilo que é as pessoas cobertas por convenções coletivas de trabalho baixou para 30%, 40% na Alemanha, eles viram-se obrigados a criar um salário mínimo para chegar àqueles trabalhadores que não eram abrangidos por estes instrumentos de regulação do mercado de trabalho. Se o Paulo me Claro. permitir, Aqui é tudo eu gostava permitido. de colocar 3 questões que podemos aprofundar. Uma que é muito relevante, que o Paulo Marques enunciou agora, que é as contradições que estão a ser geradas no seio dos próprios trabalhadores, resultantes de uma política salarial que não valoriza as qualificações. É preciso dizer isto de forma clara. Uma das grandes conquistas deste percurso de 50 anos da democracia, em particular nos últimos 20 anos, foi uma revolução na condição de formação escolar dos portugueses, em particular da juventude. Demos um salto absolutamente extraordinário. E nós temos hoje, há 15 anos, há 20 anos, dizia-se não é possível melhorarmos a produtividade e a competitividade porque nós temos trabalhadores e população ativa que não têm a formação escolar mínima que lhes permite qualificações. Já não é um problema hoje em dia. Não, a questão agora está um pouco no oposto. Nós temos um salto enorme em que a escola foi determinante para o nível de formação escolar média dos portugueses. Temos sobrequalificação agora? Nunca há sobrequalificação. Isso é, os saberes nunca perturbam. Os saberes e o conhecimento só ajudam uma sociedade a desenvolver-se. E, portanto, não gosto eu percebo o termo, mas não gosto dele. E o drama que nós estamos a viver é que continua a haver um perfil de especialização da economia onde a aposta na continuação dos baixos salários tem um grande espaço. E hoje um dos instrumentos para manter essa opção, os setores que a usam, é o jogar com a imigração. E, portanto, temos aqui armadilhas duplas, ou triplas até. Porque temos um conjunto de trabalhadores jovens que fizeram formação escolar, ou disponíveis para entrar no mercado de trabalho, que fizeram formação escolar. Já agora, eu permito-me observar que usa-se muito a expressão temos a geração mais qualificada de sempre. Nós temos a geração mais qualificada do ponto de vista escolar. Agora, a qualificação escolar e académica e a qualificação no trabalho são realidades distintas. Pode haver um divórcio entre... Usar o conceito de qualificação como se a escolar e a profissional fosse uma e a mesma coisa, coloca visões para o papel da escola absolutamente distorcidos e é uma falácia. Porque há aprendizagens para o trabalho que só no trabalho têm espaço. E só no trabalho são realizáveis. Por outro lado, o problema da não valorização das profissões, que é uma das questões que o Paulo Marques indiretamente levantou. Nós precisávamos de valorizar as profissões. Nós hoje... há setores que precisam de colaboradores. Acabemos com isso. Não precisam de colaboradores, precisam de serralheiros, eletricistas, estucadores. Trabalhadores, não é? Precisam de programadores base, que hoje há uma falta imensa. Precisam de carpinteiros, por exemplo, no setor da construção civil. Precisam de trabalhadores com conhecimentos específicos. Uma profissão não é uma ocupação qualquer. Uma profissão é uma ocupação com especificidades, onde entram exigências de saberes específicos, onde entram códigos, muitas vezes até deontológicos,
etc. E, portanto, nós andamos a criar nos jovens a ideia de uma intervenção no mercado de trabalho despida destas bases fundamentais. Isso é um dos aspectos mais negativos e, portanto, nós só podemos resolver este problema de diferenciação conforme a antiguidade, conforme as qualificações, conforme, até se quisermos, com uma boa aplicação de critérios de avaliação, aquilo a que chamam mérito, mas muitas vezes o mérito também é uma falácia. Não é? Aliás, começa logo... Eu nunca encontrei um indivíduo a defender o mérito que não se achasse em condições de definir quem é que tem mérito. Quando me aparecer o primeiro que acho que é duvidoso que ele tenha condições para definir o que é o mérito, eu talvez acredito mais no conceito. Mas este é um campo que eu gostava de ainda aprofundar alguma coisa convosco. O segundo é, ligado com este, e agora só enuncio, é o problema do hiperliberalismo em que estamos. Esta trapaça autêntica de querer convencer a sociedade que um trabalhador que presta serviços, por exemplo, em trabalho remoto, como prestam em muitas plataformas de serviços diversos, né? Desde a chamada uberização e muitos outros conceitos. Mas a ideia de que um acionista o principal acionista da Google, ou melhor, um trabalhador que vai trabalhar para a Google, mesmo que seja muito qualificado, que está em pé de igualdade com o acionista da Google para definir as suas condições, isto é um absurdo total. Isto não tem pés nem cabeça, é querer vender gato por lebre. E, portanto, é preciso repor esta discussão. A sociedade tem o individual e o coletivo. E o individual apontado para o acantonamento e para o despir dos indivíduos, não é? É sempre, o individual atualmente é sempre vendido como a responsabilização dos indivíduos pelos seus êxitos e fracassos. Mas os êxitos, em regra, são postos de lado e cada um é avaliado pelos seus fracassos. E este é um drama muito, muito concreto. E há aqui um campo que nós deixamos para trás e que também podíamos discutir, que é a evolução do salário mínimo e do emprego e das condições de trabalho e o que foi o chamado PREC. É curioso, e se tivermos tempo eu gostava de lá ir. Já lá vamos. Só uma questão que não é de pormenor. O que é que nós temos em Portugal? É um problema de produtividade ou é um problema de distribuição de riqueza? Os dados sobre a produtividade são claros. Pegue-se, por exemplo, no relatório, há vários relatórios recentes que são inquestionáveis sobre isso, mas estou-me a lembrar, por exemplo, o relatório do atual Ministro da Educação, do Fernando Alexandre, do meu conhecido, poderei dizer até de certa forma, uma relação relativamente próxima que temos. O relatório que ele coordenou para um trabalho do Conselho Permanente de Concertação Social, aliás, sugerido e bem pelo Francisco Assis, enquanto Presidente do Conselho Económico, é claro sobre isso. A evolução da produtividade e a evolução dos salários tem um desfazamento brutal. Era aí que eu queria chegar. No setor da construção civil, só para termos uma ideia, e habitação, entre 2012 e 2019, a produtividade aumentou 97%, os salários aumentaram 7%. No setor da saúde, neste período de 2012 a 2019, a produtividade aumentou 13%, os salários aumentaram 0%. Em termos médios, e o salário real caiu, tem uma evolução negativa. Se falar da agricultura, a coisa é a mesma, entre 70% e tal por cento e 30%. Portanto, independentemente de haver fatores mais estruturais em relação à produtividade, há que constatar que o aumento da produtividade tem sido uma realidade
e os trabalhadores não têm beneficiado dos ganhos dessa Logo produtividade. temos um problema de distribuição de riqueza. E grande. Sim, e há aqui uma questão central, Paulo. que é, retomando o argumento que eu estava a fazer há pouco, sobre as questões da desigualdade de poder, não é? Há aqui duas concepções sobre isto. Há a concepção de que no mercado de trabalho não há desigualdade de poder. Trabalhador e empregador estão ao mesmo nível. E, no fundo, o trabalhador, se não lhe pagam de acordo com a sua produtividade, ele vai oferecer a sua força de trabalho a outro empregador que, numa lógica de concorrência, vai receber esse salário. E as regras do mercado sua... funcionam perfeitamente. Pois. Exatamente. Depois há uma outra perspectiva que é... Paulo, deixas-me contar só um pormenor. Quando portanto, como já foi dito, eu fiz a minha licenciatura e o meu doutoramento nesta casa, no ISCTE, e terminei a licenciatura com um acordo do meu orientador, que era o António Firmino da Costa, com um estudo, uma dissertação, a propósito, quando estava a terminar o trabalho, entrevistei um velho operário que chegou encarregado de uma grande empresa do setor têxtil na Covilhã. Ele tinha na altura, em 1999, ele tinha na altura 93 anos, estava lúcido, e deu-me uma grande entrevista que tenho, como outras, tenho guardado. Um dia gostava de divulgar estas coisas. E então ele contou uma história de como é que ele arranjou, a expressão era dele, os 14 empregos que teve entre os 12 e os 24 anos de idade. E a lógica, portanto, eu estou a falar de início dos anos 20, anos 30 do século passado, e a lógica, não é? O mercado era livre, e era. E depois até as emboscadas, entre aspas, que setores empresariais que tinham mais visão faziam aos trabalhadores que vinham de empresas que tinham menos condições, e o jogo que faziam em nome da liberdade do mercado. Depois as mais-valias era, por exemplo, o indivíduo saber ser operário, mas também ir dar um jeito na cultura das quintas dos grandes empresários. Agora estamos na mesma é ir dar um jeito na financiarização da economia. Paulo, desculpe. Não, é exatamente isso. Agora, a questão que se coloca é, há uma determinada perspectiva que é existe a igualdade de poder e, portanto, os trabalhadores têm a possibilidade de se mover e, portanto, oferecem a sua força de trabalho. Se não lhes pagam de acordo com a sua produtividade, eles oferecem a sua força de trabalho a outro empregador. A outro empregador, exatamente. E depois há outra perspectiva, que é, existe desigualdade de poder. Aliás, a construção do mercado de trabalho no pós-Segunda Guerra Mundial é uma construção, e em Portugal no pós-25 de Abril, é uma construção que parte do pressuposto que há desigualdade de poder. Não, pode dizer-se que a fundação da OIT em 1919 tem essa base. Essa base. Uma das bases é essa. É a ideia da desigualdade de poder. Claro. E esta é uma ideia extremamente importante. Quando nós pensamos, por exemplo, nesta questão, não é? Até se pensarmos na própria estrutura das empresas, ela é assimétrica, não é? Muitas vezes o trabalhador não está constantemente a negociar com a sua chefia qual é que é o seu salário. Sobretudo nas grandes empresas, há uma política salarial. Essa política salarial é definida, aplica-se a todos os trabalhadores e, portanto, não há essa negociação individual. E ou há organização ou não há. E a questão é esta. E a questão da produtividade está muito alinhada com isto, que é, se esse mercado se autorregulasse dessa forma, não aconteciam estes exemplos que o Carvalho da Silva estava a referir, não é? De setores em que há ganhos de produtividade e eles não se refletem do ponto de vista dos salários. E agora é assim, o que é que se pode fazer relativamente a isto? O que se tem feito é muito proibido o salário mínimo. Não é? E isso tem limitações. É preciso ir a outras esferas. E há uma coisa que eu há pouco não referi, que é, há um outro instrumento, de certa forma, de redução da desigualdade do poder negocial, que não é um instrumento de regulação do mercado de trabalho, mas que é as qualificações. Historicamente, os mais qualificados tinham mais poder negocial, porque, sobretudo, num contexto em que essas qualificações eram mais raras. Não é? E o que é que acontece? O que acontece é que, com a expansão dos níveis de qualificações escolar, nós, por exemplo, os jovens, nós tínhamos 10% dos jovens com a formação superior no ano 2000 e agora temos quase 50%. É disto que nós estamos a falar.
aí também há uma redução do poder negocial, que é, tirando aquelas áreas em que há poucas pessoas com formação nessas áreas, engenharias informáticas, algumas profissões nas áreas da saúde, etc., há muitos jovens com qualificação superior em que há muitas pessoas disponíveis para trabalhar nessas áreas. E, portanto, também aí se reduz o poder negocial. Agora, o que é que nós podemos fazer em relação a isto tudo? Ponto 1. Temos que ir mais longe na negociação coletiva. Está enfraquecida. Por várias razões. Porque a questão, por exemplo, da maior confederação sindical e os sindicatos que lhe estão associados, a CGTP, com a questão da caducidade da negociação coletiva e com a concorrência sindical, no outro caso da UGT, que faz a negociação coletiva, mas não tem capacidade de mobilização dos trabalhadores, porque tem poucos filiados, isso enfraquece muito a negociação coletiva. Portanto, era necessário que as confederações sindicais eventualmente se entendessem mais, que competissem menos entre elas, que, como é óbvio, houvesse mais sindicalização, mas isso não é tão fácil. Mas é necessário ir mais longe no âmbito da negociação coletiva. É necessário, também do ponto de vista das questões relativas às qualificações, eventualmente fazer crescer as áreas de formação em que há mais procura no mercado de trabalho, para também dar mais poder negocial às pessoas. Isso também eu acho que é extremamente importante. E do ponto de vista da legislação de proteção no emprego, também é importante, sobretudo, proteger aqueles que têm relações contratuais instáveis, que esses estão numa posição também de grande vulnerabilidade na negociação salarial. Tudo isto conjugado provavelmente contribuiria para uma situação em que os salários acompanhavam mais a evolução da produtividade. Manuel Carvalho da Silva, a perda de alcance e de eficácia dos movimentos sindicais, e os números que eu tenho aqui são os últimos disponíveis na base da OCDE, indicam para uma taxa de sindicalização de 63% em 1977 e de 15,3% em 2016. Isto ajuda a explicar, também como dizia o Paulo, essa divergência nas linhas entre a produtividade e os salários? Sim, em parte. Como é que se recupera isto? A falta de força. É um problema que não é só dos sindicatos. É um problema... Os sindicatos têm sido secundarizados num papel fundamental, que é serem estruturas de intermediação. Não há democracia sem estruturas de intermediação, com representações coletivas que sejam capazes de estabelecer compromissos fiáveis, compromissos seguros. Mas é também uma questão de cultura dos trabalhadores, de se quererem organizar e de se sentirem representados. Nós vivemos numa sociedade onde o que se prega todos os dias é o individualismo. Vamos ter a mesma questão de há pouco, sim. E, portanto, isso tem efeitos. Mas onde se colocou o sindicalismo como uma coisa do passado. Também não é a primeira vez que isto acontece ao longo da história. À escala global e à escala do país. Quando não se respeita, repito, eu vou ser direto em relação a isso. Uma das coisas que mais me irrita é ver governantes, às vezes até com formação democrática, todos regozijando-se por não responderem aos sindicatos e por imporem a sua visão contra os sindicatos. Isto é um absurdo. Os sindicatos são representações coletivas. Historicamente, os compromissos firmados com os sindicatos são fiáveis. E isso decorre do sistema de relações coletivas de trabalho. Não há sistema de relações coletivas de trabalho. Esta casa ensina isso, ou ensinava, se não tiver 4 atores que funcionem em pleno, não é? Ou melhor, se não tiverem 3 atores que funcionem em pleno e um enquadramento concreto. Para haver sistemas de relações de trabalho, é preciso haver atores, haver análise de contexto, haver princípios comuns que todos que respeitam, não é? Identidade, e haver disponibilidade quanto às formas. Podem ser mais formais, menos formais. Ora, se isto é desarmado, se diz não, já não é preciso sistemas de relações de trabalho, o unilateralismo resolve, fica pouco espaço para os sindicatos. E que papel é que podem ter as políticas públicas aí? Podem ter imenso papel, desde logo, por exemplo, em relação à implementação da negociação coletiva. Em relação à utilização de conceitos. Eu dou-vos um outro exemplo. O Paulo Marques deve conhecer o texto do Acordo de Concertação Social negociado no outono de 2022 para vigorar em 2023, assumia que devia atingir-se um objetivo de crescimento dos salários
de pelo menos 5,1%. Quem o fazia pela via da negociação coletiva tinha uma redução, por exemplo, eram incentivos, não é? Sim, incentivos. Mas pelo menos aumento salarial, vou repetir, a expressão é aumento salarial de 5,1%. Pondo de lado um comentário acerca da meta, porque a dinâmica do mercado era muito superior a essa meta e, portanto, aquilo não era meta de crescimento, mas o texto de acordo, entretanto, de 2023 para vigorar em 2024, substitui o conceito de salário pelo conceito de rendimento disponível por trabalhador. Isto é uma machadada com efeitos incríveis. Ninguém liga a isto. O rendimento por trabalhador inclui o salário mais compensações outras, como prémios de diverso tipo, etc. E quando se invoca uma crise, por exemplo, o Tribunal Constitucional, a Constituição da República não permite que se reduzam salários, mas permite que se reduzam rendimentos por trabalhador. Aliás, como permitiu na crise de 2010, 2013, não é? Como sabemos, e não só prémios diversos por deslocação, por exemplo, em 2010, 2011, o setor de transportes tinha na formação do rendimento por trabalhador mais de 30% de retribuição variável. O que é que lhe fizeram? Cortaram-na. E depois a gente admira-se que os camionistas de matérias pesadas ou outros façam movimentos. Claro que fazem. Claro que fazem. Portanto, a primeira preocupação é esta, é recentrar o papel das intermediações e, neste caso, no trabalho e os instrumentos de trabalho. Permita-me só dizer, eu tive o privilégio de responder a uma encomenda, chamemos-lhe assim. O José Manuel Tengarrinha deixou um trabalho de investigação feito já quando estava muito doente e deixou um pedido que me foi transmitido já depois da morte dele, que eu fizesse o prefácio ao livro. E fiz com muito gosto. E uma das coisas espantosas é que fala-se muito, isto para a gente perceber, fala-se muito, né, do impulso do desenvolvimento português no século XVIII e no século XIX, e a determinada altura havia dinheiro do ouro que vinha do Brasil e as cortes tiveram sem reunir 100 anos. É interessante ir ver o liberalismo e a regeneração e etc. E o Tengarrinha chega à conclusão que ali pelo meados do século XIX, nas discussões de estratégia dos partidos que existiam na altura, vivíamos em monarquia, o comportamento do povo já não contava como variável para a definição das estratégias, porque o povo estava absolutamente amordaçado, não tinha capacidade de reação. E, portanto, isto não é novo. Estas são realidades. Permita-me só dizer uma coisa em complemento a muito que o Paulo Marques já disse sobre a negociação coletiva e que eu também referi. Estando nós no ISCTE, não podemos deixar de dizer dos instrumentos que é preciso usar, porque eu disse os problemas dos sindicatos, há uma parte que eles podem responder, podem melhorar, mas já não são fundamentalmente eles, é o modelo de sociedade e a intervenção de outros atores em articulação com eles. Mas nós não podemos, por exemplo, na universidade, abandonar o estudo da organização do trabalho. Da organização do trabalho. Nós assistimos hoje à substituição do estudo da organização do trabalho em sociologia, em direito, em economia, em engenharia, em áreas diversas da engenharia, pela ideia de que a gestão é tudo a gestão financeirizada de uma economia que é ela própria dominada pela financeirização. Isto é um absurdo. As relações de trabalho têm dimensões específicas que são muito influentes na organização do trabalho. Nós não temos em Portugal uma melhoria da organização das empresas, em parte porque não há um estudo a sério e uma aplicação objetiva da organização do trabalho.
Não, obrigado. Paulo, só para mudarmos de assunto, como é que podemos resolver a segmentação do mercado de trabalho? Nós temos uns que mantêm direitos adquiridos e outros que são os que estão a aceder ao mercado de trabalho, que entram num jogo com regras que são completamente diferentes e estão muito menos protegidos. Sim, eu só de 20 segundos só para dizer uma coisa relativamente a isto tudo. Eu às vezes, quase sempre, nas aulas de Economia do Trabalho, eu costumo fazer uma questão aos alunos, às vezes ao início, quando estamos a falar na parte sobre a questão da desigualdade de poder, da negociação coletiva, que é perguntar-lhes se eles sabem o que é a negociação coletiva. 95% não sabe o que é a negociação coletiva. Sim. Quanto mais, e eu faço este papel, que damos isto nas aulas, e quanto mais saber o que é a caducidade da negociação coletiva, etc. E, portanto, portaria de excesso de tudo isto foi retirado da sociedade, da universidade, da escola secundária. E isto é uma questão muito importante, é que não sabem. E os 5% que sabem são os que são mais politizados. Portanto, há aqui uma questão que é, ou nós queremos valorizar esse instrumento ou não queremos valorizar. Se queremos valorizar e ir para uma lógica de regulação do mercado de trabalho que vai para além do salário mínimo, eventualmente iremos muito mais longe. Sobre a questão da segmentação do mercado de trabalho, é um palavrão que eles também não sabem o que é que significa. Os alunos, não é? Mas vão senti-lo na pele. Vão senti-lo na pele, exatamente. No fundo, do que é que estamos a falar? Eu costumo fazer um esquema e costumo dizer o seguinte. A ideia da segmentação do mercado de trabalho é a ideia de que há diferentes segmentos do mercado de trabalho e que eles não comunicam entre si. Portanto, a pessoa pode permanecer a longo prazo numa situação de grande estabilidade e pode haver outro grupo de pessoas que até está disposto a trabalhar por salários mais baixos do que aqueles que estão nos empregos mais protegidos e nunca acede a esses empregos. E, portanto, é como se houvesse dois segmentos ou mais segmentos no mercado de trabalho. Aliás, isto, inicialmente, o estudo da segmentação do mercado de trabalho, começou nos anos 60, 70, e era apresentado como uma visão crítica à ideia da autorregulação do mercado. Portanto, não há um mercado de trabalho único, existem segmentos. Pronto. E nesta escola foi desenvolvido, designadamente, pela Maria João Rodrigues. Sim, e o que é que... Portanto, isto é a segmentação. Primeiro para os nossos ouvintes, que esperemos que sejam pessoas muito diversificadas, isto é a segmentação do mercado de trabalho. Agora, quando é que nós temos um nível elevado de segmentação? Ou seja, quando é que temos uma dualidade forte, não é? Em que temos uma percentagem elevada de trabalhadores com relações contratuais mais atípicas e, ao contrário, temos também um grupo grande de pessoas com relações contratuais mais estáveis e com acesso à negociação coletiva, com carreiras, com essas coisas todas. Eu costumo dizer que é quando se alinham aqui os astros. É quando temos aqui 3 ou 4 circunstâncias, nós temos uma forte dualidade ou segmentação do mercado de trabalho. Quando a regulação do trabalho permanente, como é óbvio, é elevada, em primeiro lugar. Quando isso, em segundo lugar, se conjuga com uma regulação muito baixa do emprego temporário. Quando falamos de emprego temporário, falamos de contratos a termo, agências de trabalho temporário, tudo isso. Por exemplo, uma regulação baixa é poder o contrato a termo durar 5 anos, 6 anos, como chegou a ser o caso na altura da reforma do Código de Trabalho em 2003. Estamos a falar de poder haver muitas renovações. Chegou a haver 20 anos. Pronto. Sim. E, portanto, primeiro, regulação do trabalho permanente elevada. Segundo, regulação do trabalho temporário baixa. E, em terceiro lugar, um perfil de especialização da economia que é muito utilizador de uma rotação muito grande e de uma tentativa de estar sempre a entrar e a sair trabalhadores, quer para não lhes dar carreiras e não lhes dar salários mais altos, quer pela própria lógica desse tipo de setor. Pensarmos, por exemplo, na hotelaria e alguma sazonalidade, o setor do turismo, tudo o que lhe está associado. Quando se conjugam estes astros, não é? Temos muita regulação de trabalho permanente, muito pouca regulação de trabalho temporário, um padrão de especialização da economia que é muito utilizador deste tipo de contratos, nós acabamos sempre, se olharmos, às vezes a meio dos alunos, olhar para os dados dos vários países e ver estas articulações destas várias dimensões, e a coisa é muito assim, não é? Ou seja, há uma utilização muito grande do emprego temporário e, portanto, temos um grupo que tende a ser, muitas vezes, um grupo em que os jovens têm um peso muito grande. E muitas vezes isto também se traduz numa clivagem entre o público e o privado. Portanto, quer uma clivagem geracional, quer uma clivagem público-privado. Como é que resolvemos isto? Portanto, como é que isto se resolve? Nós temos 2 soluções para este problema. Pode haver a tentação de desregular... Temos 2 soluções, claramente. Sim. Temos uma solução que é, ok, então vamos ter todos numa situação de grande vulnerabilidade. Nivelar por baixo. Vamos nivelar por baixo. Aliás, se nós virmos qual é que é a percentagem de emprego temporário
Em Inglaterra, nos Estados Unidos, em países mais liberais, a percentagem é muito baixa. Porquê? Pensem naquelas séries americanas, aqueles que gostam mais de ver séries. Aquela caixinha debaixo da mesa, quando são despedidos, agarram na caixinha, metem a caixinha em cima da mesa, metem as suas coisinhas e no próprio dia vão embora. Não precisam de um contrato temporário para nada. Portanto, o contrato permanente já lhes dá essa flexibilidade. Essa é uma estratégia possível, desregular, para todos. Qual é que é o problema disso? Se nós há pouco falávamos da desigualdade de poder, se já enfraquecemos a negociação coletiva, não é? Se os salários são o que são, se ainda por cima tirarmos essa proteção aos trabalhadores, vamos ainda criar mais desigualdade de poder. E ainda acrescentamos outra coisa, que é uma mega conflitualidade social. Nós não nos podemos esquecer que, se pensarmos nas greves gerais que nós tivemos, e tenho aqui um interlocutor que sabe muito mais disso do que eu, a greve geral de 82 foi por causa da alteração à lei laboral. A greve de 88 foi por causa de alterações à lei laboral. A greve geral de 2003 foi por causa de alterações à lei laboral. Quando houve alterações à lei laboral durante a Troika, também houve uma greve geral. Portanto, só agora, quando houve a agenda de trabalho digno e houve uma mudança à alteração laboral, é que não houve greve geral em Portugal. Isso também quer dizer alguma coisa. Agora, essa é uma solução possível. Qual é que é a outra solução possível? Que é uma solução mais difícil, como é óbvio. Criar é sempre mais difícil do que arrasar, não é? O que é necessário fazer? Ponto 1, regular mais as formas de contratação temporária, nomeadamente em períodos... Pode não ser regular mais. Muitas vezes a ideia é que querem mais regulamentos. É garantir que elas são implementadas, não é? Tem que haver efetividade. Efetividade, isso é muito importante. Essa é uma via importante. Eu acho que isso... Há gente, desculpa, sim. Só que há gente, defensores deste liberalismo que tem aí em força, que diz, lá vem regular mais. Não, eu até diminuía para metade a regulação. Mas agora, implementava. Sim, e há uma questão que eu queria introduzir, que é, nós estamos num tempo em que isto é mais possível, esse tipo de estratégia. Porquê? Porque nós temos tido desemprego baixo. É muito mais fácil ter uma estratégia de regulação e de aumentar a barra com desemprego baixo. Vejamos em Espanha. Eles aumentaram muito a barra na reforma laboral que fizeram e eles já estão abaixo de Portugal no emprego temporário. Porquê? Isto é fácil de fazer. E vieram de uma taxa muito maior, chegou quase aos 40% em Espanha. Em Portugal, não sei, nos 20%. Os máximos, 20%, 22% o máximo. Portanto, aumentar essa barra. Agora, vamos lá ver uma coisa. Se isto não é acompanhado de uma alteração do perfil de especialização da economia, nós vamos andar sempre aqui no jogo do gato e do rato, como eu costumo dizer, que é, ok, então regula os contratos a termo, então usa-se o outsourcing, então regula-se o outsourcing, então usa-se os recibos verdes, e então depois regula-se os recibos verdes. Então vamos para a informalidade outra vez, não é? Portanto, isto é, e eu vejo isto nos dados às vezes do INE, do desemprego, que é, quando há uma reforma que regula uma coisa, depois começa a crescer a outra, porque é como se houvesse ali um jogo do gato e do rato. Portanto, eu diria que se quisermos mudar isto, sendo honesto, posição académica, temos duas soluções. Uma liberal, vai ter as consequências todas também que eu já referi, e temos a outra, que é uma solução que, num contexto de desemprego baixo, é mais viável e que, de certa forma, por exemplo, a Agenda do Trabalho Digno tentou fazer algumas dessas coisas, não é? Por exemplo, a duração dos contratos a termo em Portugal, que chegou a ser de 6 anos, não é? Neste momento está nos 2, não é? Portanto, houve alguma mudança nesse aspecto. Manuel, houve uma mudança grande, aliás, é uma mudança relativamente profunda no Código do Trabalho, esta última Agenda do Trabalho Digno, mas não estamos ainda a incorrer no mesmo erro de ter códigos que estão desenhados para uma economia de médias e grandes empresas, quando neste país a esmagadora maioria dos casos são micro e pequenas empresas. Estamos a falar de 3/5 do emprego em Portugal. A legislação é muito mais influente a nível de micro do que se imagina. Muito mais. E as respostas informais que se obtêm aí, há menos formalidade, mas há mais informalidade e mais proximidade, e aí as pressões do mercado têm efeitos que precisam de uma análise que não cabe aqui na nossa conversa. Mas o que estava a ser dito leva-me, e voltando ao tema central da nossa conversa, leva-me a 3 observações. Primeiro, esta explicação da segmentação, que o Paulo Marques já desenvolveu,
O conceito de segmentação está ultrapassado há muito tempo. Nós vivemos uma sociedade de atomizações, fragmentações, sim senhor. Muitos segmentos, não é? Muitos segmentos. Inicialmente até se chamava Dual Labour Market Theory, que era como se fosse uma dualidade, não é? Sim. As coisas evoluíram no sentido Já passámos há muito tempo isso. Sim, e há uma atomização, e por exemplo a precariedade, não é? Que vocês estavam a abordar, a sua evolução e até a dicotomia que o Paulo Tavares colocou no início, trabalhadores que têm direitos, trabalhadores que não têm direitos, não. Esta atomização e fragmentação está a levar a que todos, partindo de patamares diferenciados, todos perdem. E depois houve erros crassos, e maldades mesmo, não é erros, é maldades. Eu pertenço a um pensamento sindical que jamais admite que se estabeleçam diferenciações de condições de trabalho em função de gerações. Ou seja, os que já estavam têm direitos, os que vêm não vão ter direitos. Nós vemos agora, neste conflito que está na EDP, a vergonha que isto é. Os jovens, né, houve compromissos, incluindo organizações sindicais, que prestaram muito mau serviço à causa, que colocaram os jovens em condições muito abaixo das condições que estavam estabelecidas para os mais velhos. Isto não é admissível. Um dos princípios do Tratado de Roma é a harmonização no progresso. A capacidade das sociedades criarem riqueza e distribuírem melhor a riqueza hoje é incomparável com aquela que existia há 20 ou há 50 anos. Então, por que é que tem que haver harmonização no retrocesso? O conceito que eu uso desde o desenvolvimento da minha tese de doutoramento é o estado do mercado à escala global. Isto tem a ver também com a globalização, a utilização do trabalho em espaços que até aí não eram utilizados e, portanto, há sempre alguém no mundo em condições de dependência que o leva a uma sujeição de trabalhar ganhando menos. Né? Nós vemos isso até com o trabalho remoto à escala global. É uma vergonha o pagamento que não chega a $2,50, não chega a $2,50 por hora o pagamento do trabalho remoto à escala global, muito dele com pessoas altamente qualificadas que ficam horas e horas à espera de entrar para ganhar uns tostões. Isto é uma vergonha. Também vemos isso aqui à nossa escala com a economia das plataformas. Sim, vemos isto à nossa escala. E já agora uma coisa, que é, o Coronel Silva está a referir este exemplo do caso da EDP. Se nós pensarmos mesmo numa questão mais macro, por exemplo, só para nós, há bocado estávamos a falar de Espanha. Em Espanha, nos anos 80, chegou-se a aceitar, e naquele caso foi o GT, não foram as comissões obreiras, chegaram a aceitar com o governo desregular os contratos a termo a um nível que foi, as empresas não tinham que dar uma razão para fazer um contrato a termo, podiam fazer. Isso provocou uma situação em que os contratos a termo passaram dos 20 poucos por cento para quase 40% passado 10 anos. E mais tarde, os sindicatos também perceberam os efeitos negativos disto. Claro. E depois chegaram a aceitar, já nos anos 90, voltar a regular os contratos a termo e até aceitando alguma desregulação dos contratos permanentes. Porquê? Porque o efeito daquilo foi tão negativo do ponto de vista da sindicalização. E, portanto, é um bocado, estes sindicatos que estão a fazer isso agora, se calhar daqui a uns anos vão perceber as consequências negativas disso. Não é? Já agora diga-se que desprotegerem os neste outros. conflito da EDP, não é? Isto mostra que o enriquecimento absolutamente ignóbil, egoísta, que hoje alguns indivíduos no mundo e em cada país conseguem, isto é feito à custa de muita perda de condições salariais, etc., de milhões de trabalhadores. Isto não é por acaso e, portanto, não há uma solução sem se mexer nestes grandes problemas. Mas eu estava a dizer que o que nós temos é, portanto, uma sociedade muito atomizada em toda a concepção de funcionamento da sociedade, porque não é só no trabalho, é em tudo, e a ideia, portanto, que as causas coletivas não têm espaço porque tudo é atomizado. E isto o teletrabalho vem acrescentar, claro, também é isto, muitíssimo. O trabalho remoto está a acrescentar, mas depois rebentam. Já agora, em relação à EDP, queria deixar num registro, a excepcional participação dos jovens que trabalham na EDP em toda a luta que está a ser desenvolvida.
porque de facto é ignóbil, não é? E este caso também é ignóbil. Impõe administrativamente um aumento de 3%, quando os administradores se auto-aumentaram de 15%, e quando a empresa teve, no ano passado, 1.300 milhões de euros de lucro e distribuíram agora. O tal problema de distribuição de que falávamos no início. De que falávamos. Mas eu ia dizer que 3 tópicos muito rapidamente. Tem mesmo de ser rápido, estamos no limite. Um deles uma das coisas que mais me choca nos últimos tempos é ver setores da sociedade portuguesa que ainda não dizem abertamente em público, mas em privado já vão dizendo, deixem-se lá de uma preocupação com as condições de emprego dos jovens. E eu já ouvi, e vou transmitir ipsis verbis o que já ouvi acerca desta matéria. Ser-me dito por altos responsáveis empresariais que uma coisa positiva, exigente de partida, mas que é preciso fazer, é preciso olhar a população ativa toda hoje, porque nós estamos num país onde 1/5 dos trabalhadores já são imigrantes e, portanto, nós temos que olhar a população ativa que trabalha em Portugal toda para termos respostas para o emprego. Quanto a isso, e há complexidades diversas e há reclamações de alguns setores empresariais que são importantes, etc. Mas passar daí para uma outra complementaridade, que é preciso ver a população ativa toda, esqueçam os jovens, e depois concluírem, eu vou transmitir com rigor, os jovens que fizeram licenciaturas e que têm formação, não é problema. Os que quiserem ficam, os que quiserem saem, os que quiserem, quando quiserem, voltam, porque trabalho não falta. O que é afirmado é isto. Isto é dramático. Isto é, a aceitação de um perfil de especialização da economia e de um desenvolvimento, de uma matriz de desenvolvimento do país que não permite estas mudanças que nós estamos aqui a reclamar. Acho que há aqui uma questão interessante que eu gostava de dizer. Eu termino só com uma observação. Sim. Muito rápido. Eu tenho muita esperança na geração mais jovem. Há 2 coisas ou 3 muito positivas que os jovens trazem que eu não tenho tempo de analisar. Mas, por exemplo, os jovens de hoje, abaixo dos 25 anos, aí até aos 17, têm uma identidade com a utilização de instrumentos, sejam digitais, de inteligência artificial, etc., que colocam os instrumentos no seu lugar. Não têm a visão que a minha geração ou a geração seguinte tinha, que estava muito distanciada, e confundo o que são formas de organização e de prestação de trabalho com instrumentos de trabalho. Os jovens vêm mais preparados para isso. E vêm preparados para outras coisas, e vêm com uma afirmação que é muito importante. Há mais vida para além do trabalho. Essa é uma afirmação altamente positiva. Eu costumo dizer-lhes, não saiam dessa. Só que essa traz um caderno de encargos. É que vão ter que melhorar muito as condições do trabalho e a retribuição do trabalho para terem a mais vida, porque não há árvores das patacas, não é? Paulo, umas notas finais. Ia dizer uma coisa que me parece também importante, que é, nós falamos desta questão dos jovens, não é? E do problema da questão dos salários, dos qualificados que têm dificuldade em integrar o mercado de trabalho com condições dignas, o problema da habitação, etc. E eu acho que há um exercício interessante, às vezes, é nós olharmos para outros países da Europa do Sul, por exemplo. E este problema, por exemplo, tenho um artigo em que nós comparamos vários países. Há aqui problemas que são estruturais, não é? Ou seja, não é um problema só português. Onde é que eu quero chegar com isto? É esta estratégia de aumentar qualificações para tentar alterar o perfil de especialização da economia, por si só, e foi feito em vários países da Europa do Sul, com aumento, com os fundos comunitários, os fundos estruturais, investimento na educação, etc. Ou seja, esta estratégia, em certa medida, ela falhou em parte. Ou seja, é como se os países da Europa do Sul tivessem sido demasiado ambiciosos, não é? E é preciso também tirar ilações disso. E é necessário perceber que é necessário agir do outro lado. Ou nós conseguimos ter uma política económica mais arrojada, que consegue acelerar essa transformação, ou se ficarmos apenas à espera de qualificarmos e agora eles não conseguem. Eles não conseguem porquê? Pois a tese é porque pagamos muitos impostos, não é? Quando depois temos países para onde vão e vão pagar mais impostos, não é? Do que pagam em Portugal, os países escandinavos, por exemplo. Eu acho que isso também é muito importante, porque depois muitas vezes há comparação com os países de leste, por exemplo.
Os países de leste, muitos deles não fizeram este investimento na formação do ensino superior, etc. Até porque o que eles fizeram foi atrair o investimento direto estrangeiro, nomeadamente no setor industrial, de cadeias de montagem de grandes empresas alemãs, do setor automóvel, etc. E, portanto, essa estratégia, não é, de baixos salários, de baixos impostos, etc., teve mais sucesso do que a estratégia de vamos aumentar qualificações, etc. Portanto, há qualquer coisa Até porque também, já tinha um caminho de aposta na formação mas muito mais anterior. a nível profissional, não é? Porque ao nível do ensino superior, nós fomos muito mais além. Por exemplo, mesmo comparando com a Alemanha tem 30 e poucos % de jovens com formação superior, nós estamos quase nos 50%. Ou seja, há qualquer coisa aqui que é preciso fazer, no sentido de fazer complementar a esse aumento das qualificações uma capacidade de políticas públicas, de políticas económicas, de investimento público, de investimento privado, que faça essa transformação. E é preciso, agora que temos eleições europeias, não é? É preciso trazer isso para a agenda do dia. A integração europeia tem que ter essas componentes também. Nós temos que ir mais longe nessa dimensão para conseguirmos transformar a economia portuguesa e complementar. O perfil da economia portuguesa. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E nós temos que conseguir trazer essa agenda para cima da mesa. Porque eu às vezes digo isto, que é, ok, anda-se a falar muito da questão dos impostos, não é? Quando os jovens perceberem que isso também não vai alterar nada, não é? Até pela sua inviabilidade, pela necessidade de financiar o Estado Social, etc. E são migalhas. Depois, é uma vergonha. Quando se perceber que isso não resultar, talvez tenhamos condições de ter este debate a sério. Paulo Marques, Manuel Carvalho da Silva, obrigado por esta conversa boa e muito, muito interessante sobre trabalho e emprego. Este podcast tem o cuidado técnico dos sonoplastas João Félix Pereira e José Guerreiro e o apoio à produção de Filipe Nunes, Isabel Flores, José Nuno Pereira, Sofia Rocha, Rita Alves e Rodrigo Moraes.